que é Jesus? Jesus é Deus entre nós. Quando ele foi, o Isaías profetiza, ele fala assim, o nome dele será Immanuel. A palavra El em hebraico é Deus, e esse Immanu é Deus no meio da gente. É Deus andando entre a gente. E esse é Jesus. Então Jesus, ele é Deus, e ele está aqui entre nós, no seu ministério. Então a festa dos tabernáculos celebra a encarnação de Jesus. E se quiser aprofundar essa questão, eu sei que sempre o tempo é curto, tal, mas se quiser aprofundar essa questão, a data do nascimento de Jesus, na vida real, não é 25 de dezembro, é na festa de tabernáculos. Que seria quando? Entre setembro e outubro. O que o senhor pensa sobre essas igrejas que usam ou que gostam bastante de usar coisas de Israel? Sabe? Tipo assim, eu sei que tem bastante igreja que, por exemplo, faz festa dos tabernáculos, mas parece que às vezes tem umas empresas que é quase que um judaísmo lá, né? Você falou empresa. Daqui a pouco o cara tá com kippah, né? Com aquele chale lá. Você percebeu? Ele falou empresa. Tem algumas empresas. Eu falei empresa? Ah, então igreja. Tipo, sabe? Por exemplo, shofar, festa do tabernáculo, ficar falando muito em coisa árabe, costumes. Candelabro e tal. Tem um exagero ou não tem problema porque é uma coisa, é uma valorização do israelita? Veja bem, a gente começou falando da minha origem, né, do baixo espiritismo. Para mim, quando eu vejo essas igrejas que o pastor fica fantasiado de judeu no culto, com talite, com não sei o que e tal, eu amo a cultura judaica, por conta do hebraico e da faculdade. Eu tenho muita coisa, muitos dos nossos projetos são lá em Israel. Tipo, semana que vem eu vou para Israel. É mesmo? Da hora. Eu já estive em Israel 60 e poucas vezes. Caramba, então, pastor. Eu amo Israel, de verdade. Eu conheço Jerusalém igual eu conheço São Paulo. Só que é o seguinte, o judaísmo é uma religião. O cristianismo é outra religião. Um pastor fantasiado de judeu, que fantasia a igreja de apetrechos judaicos, na minha cabeça é a mesma coisa de eu chegar lá e o pastor tá vestido de pai de santo. Ele tá usando coisas que não é da nossa fé. Tá. Não pertence ao cristianismo, entende? Então, eu vejo com muito pesar essa judaização da igreja evangélica, especialmente no meio neopentecostal. Então eu falei que a minha proximidade dos judeus, porque eu não sou um antissemita. Eu amo os judeus, amo Israel, tenho amigos que são judeus de verdade, que, enfim. Eu até recebi um prêmio bem legal, eu recebi lá em Israel tem uma organização chamada KKL, em hebraico seria Karen Kayemet LeIsrael, como se fosse Fundo Nacional Judaico, a tradução, que é um pessoal, é uma ONG gigantesca. Eles são mais velhos do que o próprio Israel, porque Israel tem 70 e poucos anos, e o KKL tem 100 e poucos anos. É uma organização dos judeus gigantesca, milionária, e eu fui guia deles lá. E aí eles fizeram uma homenagem muito legal para mim, plantaram árvores com meu nome, não sei o que, me deram um certificado. Então, eu não sou um cara nem antissemita, amo Israel. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Candelabro, menorá, mezuzá, na porta, talite, o cara que fica com o talite lá, assim, e não sei o que. Essas coisas são do judaísmo. O cristianismo é outra fé. É outra fé. O cara tá em outra. Tá. Então, você entra numa igreja, tá um pastor fantasiado de judeu, procura uma igreja de verdade. Tem um exagero, então, não, né? procura uma Porque igreja às vezes de verdade. fazer uma festa tabernáculo pode ser legal, porque é uma comemoração, assim. Então, as você não festas curte? judaicas se cumprem em Cristo. Então, as festas judaicas, todas elas se cumprem, de alguma forma, na pessoa de Cristo. E agora nós temos o autor aos Hebreus, ele fala assim, ó, Hebreus 10:1, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, então você tem a sombra, o que a gente tinha no Antigo Testamento é a projeção. Agora você tem o 4K.
Uhum. Por que que você vai deixar o 4K e vai voltar para essa projeção? Tá. Então eu vejo com muito cuidado. E uma coisa que... E veja, eu sou professor de hebraico. Uhum. Uma coisa que o pessoal talvez não percebe é que começa assim, o cara começa a se aproximar desses negócios judaicos, depois começa a estudar sobre isso, depois começa a trazer apetrechos para o culto, e depois, daqui a pouco, ele não crê mais na Trindade, daqui a pouco Jesus não é mais Deus. Tá. Isso é normal, tá, para esse pessoal. Jesus não é Deus, Trindade não existe, e tal, e aí acontece a apostasia. A Tá. apostasia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala assim, ó, aí daqui a pouco o cara quer se circuncidar, ele fala assim, se alguém se deixar circuncidar, Cristo para nada mais serve. Ou seja, esse cara, ele abandonou a fé cristã. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele falou assim, ó, todo o meu passado no judaísmo eu considero como esterco. Todo o meu passado. Então, se o judaísmo fosse exatamente essa pompa e circunstância, então não precisava se converter. Uhum. Não precisava se converter. Sim. Então eu vejo com muita ressalva essa questão. Tá. Sabe o que eu acho interessante? Assim, não precisa ter festa dos tabernáculos e a gente poderia ter vários outros tipos de comemorações que não envolvem coisa judaica, né? Mas por que eu gostava quando tinha a festa dos tabernáculos na igreja? Lá no Jabes? Não, na nossa igreja aqui a gente já fez, porque é um dos momentos, digamos assim, raros de festa dentro da igreja. Sabe festa? Tipo assim, é o que eu falei, não precisa Sem ser coisa espiritual, mais não, e sabe, cultura, tipo, a gente distribuía pandeiro e a igreja dançava. E eu gostava porque, não sei, o senhor conhece muito mais a igreja do que eu. Às vezes eu tenho a impressão de que a igreja tá ficando muito triste. E se a gente vai ver na Bíblia, era festa o tempo todo, mano. Tinha festa, acho que demorava 7 dias, né? Uns negócios assim. Sim. Aí fala que Miriam dançou, Davi dançou. Aí vai ver na igreja, ninguém faz mais isso. Então, não que tenha que ser uma festa tabernáculo, mas eu sinto falta de festas, às vezes, dentro da igreja, sabe? Veja bem, eu falei que as festas do Antigo Testamento, elas apontam para Cristo. Por exemplo, a festa dos tabernáculos. O que a festa dos tabernáculos é? A festa dos tabernáculos celebra o nascimento de Jesus. A festa dos tabernáculos marca o nascimento de Jesus, a chegada de Jesus. Porque tinha a ver com o negócio de ficarem dormindo em tenda lá, né, no deserto. Exatamente. Olha que interessante. Você tinha que fazer as cabanas lá e tal, e ficar uma semana nas cabanas. Mas quando João escreve o seu evangelho, ele fala assim, lembra daquele texto, o verbo se fez carne e habitou entre nós? A palavra habitou lá é tabernáculo. A palavra habitou em grego é a palavra skenosen. E essa palavra é uma palavra que... Sabe quando você transforma uma palavra em verbo? Tipo assim, seria assim, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Tá. Ou seja, Cristo, ele é o sensus plenior do que é a festa dos tabernáculos. O que é o tabernáculo? O tabernáculo, Deus mandou, quando Moisés sai do Egito, com o pessoal tal, faz o tabernáculo. Aí ele monta, o que é o tabernáculo? É um templo portátil, um templo móvel, que é desmontável. Então você monta e desmonta, e Deus fala, ó, fica aqui, fica ali. Deus é o Waze, que fica falando através da coluna de nuvem de fogo, onde é para montar o tabernáculo, beleza. E o tabernáculo era a presença de Deus representada na tampa do propiciatório da arca. Beleza. Isso é uma sombra. Jesus, ele é o verdadeiro tabernáculo. Então, quando eu falo que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, porque Jesus, assim como o tabernáculo era a presença de Deus, como eu vou dizer, randômica, como fala, móvel, no meio das pessoas, o que é Jesus? Jesus é Deus entre nós. Quando ele foi, o Isaías profetiza, ele fala assim, o nome dele será Immanuel. A palavra El em hebraico é Deus, e esse Immanu é Deus no meio da gente. É Deus andando entre a gente. E esse é Jesus. Então Jesus, ele é Deus, e ele está aqui entre nós, no seu ministério. Então a festa dos tabernáculos celebra
a encarnação de Jesus. E se quiser aprofundar essa questão, eu sei que sempre o tempo é curto, tal, mas se quiser aprofundar essa questão, a data do nascimento de Jesus, na vida real, não é 25 de dezembro, é na festa de tabernáculos. Que seria quando? Entre setembro e outubro. Caramba, então nem dezembro Não, perto de dezembro. Nem dezembro é. Caramba. Nem dezembro é. Então Jesus chega em tabernáculos, ele nasce em tabernáculos, e lá no último livro... Mas fala na Bíblia que ele nasce na época da festa dos tabernáculos? Fala, não fala. Mas é assim, você precisa ter o olho treinado para enxergar isso, porque não tem um versículo que fala ele nasceu na festa de tabernáculos. Tem, por exemplo, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Fala, peraí, por que tabernaculou? Aí você precisa começar no Antigo Testamento, porque, por exemplo, o que a gente tem sobre o nascimento de Jesus? A gente tem que os pastores estavam no campo, já tira de fora dezembro e janeiro, porque é inverno, até neva. Então os pastores não vão estar no campo, uma hora dessas as ovelhas congelam, então elas estão guardadas. Mas, vamos lá, o Davi, ele detectou um problema muito grave e que vai terminar no nascimento de Jesus. Quer ver? O rei Davi, ele percebeu que tinha muitos levitas, muitos sacerdotes. Para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Então todo levita é sacerdote, tem aspiração sacerdotal e vive do governo. E aí o Davi falou assim, e tem muitos caras, e é um tabernáculo só para todo mundo. E o Davi falou assim, vamos fazer uma escala. Isso é 1º livro das Crônicas, capítulo 24. Tá. O Davi falou, vamos fazer uma escala, vamos dividir essa turma em famílias. E aí ele dividiu, tinha 24 famílias sacerdotais. E o Davi falou assim, bom, só tem um templo, na época era tabernáculo, só tem um tabernáculo. Para essas 24 famílias, cada família com centenas de pessoas, trabalhar, vamos fazer uma escala. Então tem 24, dividido por um ano, a cada mês, 2 famílias. Então a cada quinzena, uma família. Pensa assim, isso está na Bíblia, é só ler o texto lá de Crônicas 24, posso abrir aqui. Aí ele fala assim, do dia 1 até o dia 15, é a família número 1, tem lá o sobrenome do cara. Do dia 16 até o dia 30 é a família número 2. E como o calendário judaico não tem meses de 31 dias ou de 28 como o nosso, porque o calendário é lunar, o calendário judaico é 12 meses de 30 dias. Então dá 360 dias, diferente do nosso, que é solar, que tem 365 dias e um quarto. E aí ele fala assim, então, pega essas 24 famílias, divide em 24 turnos, e cada turno uma quinzena. Isso é o Davi que decidiu. Quando você lê a Bíblia em Lucas, no nascimento de Jesus, você descobre uma coisa surreal. Quer ver? Ó? Eu não lembro de memória, vamos lá. Lucas, capítulo 1, você vai ver uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, ó. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, versículo 5, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Então, daquelas 24 famílias, ele pertencia à família de Abias. Quando você vai lá no livro que eu estou falando, primeiro livro das Crônicas, 24, e você vai ver essa família, ela é a 8ª família. Se ela é a 8ª família, então ele ministrava na 2ª quinzena do 4º mês. Tá. Faz sentido? Então, 2ª quinzena do 4º mês. Acontece que o mês judaico não começa em janeiro, ele começa em março para abril. O janeiro deles é o nosso março para abril, 15 de março mais ou menos. Então, se você pegar e transpor esse abismo entre esses calendários, você vai ver que a família de Abias ministrava entre o dia 15 e o dia 30 de junho. Tá. Então, aí, sabendo disso, voltando para o texto aqui, ó. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, ele era da ordem de Abias, sua mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque ela era estéril e avançada em idade. Aconteceu que, exercendo ele diante de Deus, o sacerdote, na ordem do seu turno, o que é isso? Respeitando a escala que o Davi fez lá em Crônicas. Na ordem do seu turno, quer dizer, na quinzena dele, que vai funcionar para nós, no nosso calendário, entre o dia 15 e dia 30 de junho. Tá. Coube-lhe por sorte entrar no templo do Senhor e oferecer o incenso. E aí, nesse momento, o anjo Gabriel chega nele e fala assim, sua mulher vai ficar grávida
e você vai dar à luz, e ela vai dar à luz um garoto, e ele vai se chamar João. O João, que é primo de Jesus. Que era um pouco mais velho que ele. 6 meses mais velho. 6, tá. Pega a ideia. Isso é dia 15 a 30 de junho, na Bíblia. Aí, continua o texto, e ele terminando os dias do seu ministério, foi para casa, que é o versículo 23. Ele foi para casa, namorou a esposa, ela ficou grávida. Quando? Final de junho. Tá. Final de junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, mais ou menos, deve ter nascido. João Batista. Isso, João Batista nasce entre março e abril, que é a Páscoa. Tá. O João Batista, ele nasce na Páscoa. Veja que interessante, os judeus, os 2 últimos versículos do Antigo Testamento, terminam com uma promessa de que o profeta Elias voltaria. E os judeus comemoram a Páscoa esperando o profeta Elias. Todo judeu espera Elias na Páscoa. Por exemplo, dá um Google aí e coloca mês da Páscoa judaica. Hoje vai ter uma cadeira vazia na mesa. É a cadeira do Elias. Toda casa judaica celebra a Páscoa esperando a volta do profeta Elias. Caramba. E Jesus disse que João Batista é o Elias que havia de vir. E ele chega na Páscoa. Tá. O João Batista nasce na Páscoa. Então é bem provável isso aí, baseado nesses indícios de que ele Isso, nasceu que o João ali Batista nasce na por volta Páscoa. de março para abril, né? Isso. Tá. Aí, veja bem, no versículo 26 do mesmo capítulo, fala assim, no 6º mês, vamos lá, no 6º mês que a Isabel está grávida. Ela ficou grávida no fim de junho, 6º mês é fim de dezembro. Tá. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, uma virgem desposada de certo homem chamado Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria. Bom, você conhece o assunto. E ele vai chegar lá no fim de dezembro, começo de janeiro, é quando ela fica grávida. Tá. Então a Maria, ela fica grávida sobrenaturalmente com a visita do anjo que disse ela teria que ter tido uma gravidez de 12 meses aí para ele nascer ganhar neném em dezembro. Então, se ela fica grávida no final de dezembro, começo de janeiro, quando é que essa criança nasce? Ela vai nascer em setembro, outubro, setembro. Por quê? O que tem em setembro? Dá um Google aí, é a festa dos tabernáculos. Em setembro acontece a festa dos tabernáculos. Tá. Aí, peraí, então João Batista chega na Páscoa, Jesus chega em tabernáculos, que são as festas principais, e o Pentecostes, que o Espírito Santo chega na festa de Pentecostes. Então, aí quando você, diante dessas informações da Bíblia, veja, eu não estou no Google, é no texto. Aí você lê agora João, quando ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós, aí a ideia de tabernáculo começa a fazer sentido. E para fechar, você tem essa questão do tabernáculo, o livro de Zacarias, o último capítulo de Zacarias, ele fala que na volta de Jesus, depois da batalha do Armagedon, todo mundo vai ter que celebrar a festa de tabernáculos todo ano, que é o aniversário de Jesus. Essa questão é muito interessante, porque aí você fala assim, tá, voltando ao tema, que é a igreja fazer a festa de tabernáculos. Tá bom. Você vai fazer a festa de tabernáculos, você vai celebrar o que mesmo? Porque se você fizer a festa de tabernáculos celebrando a chegada de Cristo, a encarnação apontando do verbo, é uma coisa. Eu tô lá na festa de tabernáculos. Mas o pessoal faz a festa de tabernáculos com comida mineira, comida não sei o quê, como se fosse uma... Então nada... eu tenho contra, mas... Você preferiria dar outro nome pra festa? Faz uma festa das nações, festa de mineira, festa... Mas você sente, pastor, que as igrejas pendem mais pro melancolia e tristeza do que pra celebração que era tão comum na época lá de Israel? Entendo, isso é verdade. Parece? Isso é verdade. Talvez é uma influência dos pastores ou dos louvores, que é muito para baixo. É a influência da história, né? A história teve vários movimentos, movimento de santidade, teve o movimento Porque até a igreja católica, né? Eu fico pensando naquelas cultos da Idade Média, em latim. E a gente é fruto dessa história, a gente é fruto da história. Então, e somos brasileiros, né? Devia ter mais festa que em Israel aqui, né? Exatamente, então é difícil. Quando você olha para a Bíblia judaica, você vê o pessoal nos salmos mandando ver, cantando e dançando, e quando você vem para a igreja, você tem esse ato, isso é verdade. Boa.